Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, verso de número 24, por bondade. Se você desejar ficar em pé, fique à vontade, para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Marcos 7, 24, nós vamos fazer menção até o verso de número 30. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então, ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? Tome assento. Por bondade. O mesmo texto nós encontramos também no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. E o que nós temos aqui é uma mulher extraordinária, uma mãe intercessora, uma mãe que tem uma preocupação com a sua filha. Ela tem o diagnóstico, e o diagnóstico é que a sua filha encontra-se endemoniada, é o que está registrado em Mateus capítulo 15. Jesus ele sai da região da Alta Galileia, depois de um discurso com alguns escribas, fariseus, referente à tradição dos próprios fariseus, e ele vai para uma região gentílica, a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom é distante aproximadamente 60, 95 quilômetros da onde Jesus estava, possivelmente Cafarnaum. E Jesus então vai para essas duas regiões, e alguns têm algumas suposições. Jesus foi para sair um pouco da pressão que os fariseus exerciam sobre ele, e Jesus foi também para descansar e passar alguns relatórios um pouco mais aprofundado aos seus discípulos, ou um ensino um pouco mais aprofundado aos seus discípulos. Mas ele foi para a região de Tiro e Sidom, não avisando a ninguém, não falando para ninguém aonde ele estava indo, e ele entrou numa casa. Só que quando ele entrou nesta casa, uma mulher soube que ele estava lá. Ele entrou, e o desejo dele, a intenção dele, era que ninguém soubesse que ele estava naquela casa, ao ponto de ele poder achar um esconderijo e ficar nesta casa por um determinado tempo, e depois voltar para a região da Galileia, possivelmente indo para Jerusalém. Só que esta mulher soube que Jesus estava nesta casa. Esta mulher soube que Jesus se acampou nesta casa. Nós não sabemos de fato de quem era esta casa, se de um judeu que foi morar nesta região, de algum amigo que Jesus conheceu no decurso da sua jornada e estava morando nesta região. A informação que nós temos é que Jesus
entrou numa casa e ficou nesta casa no afã de não ser reconhecido, no afã de não receber absolutamente ninguém e de ficar descansando por um tempo. Só que uma mulher que estava com um grave problema em casa, soube que Jesus estava nesta casa. Repare o verso de número 25. Ouvindo falar dele. De quem? De Jesus. Isso aqui chama a atenção, porque não é a primeira vez que alguém vai ao encontro de Jesus através desta afirmação. Ouvindo falar dele. A mulher que tocou na orla de Jesus ouviu falar dele. Entre tantos milagres que Jesus operou, tantas curas que Jesus fez, tantas casas que Jesus entrou, foi através desta afirmação, e ouvindo falar dele. Quando ela ouviu falar dele e soube que ele estava naquela casa, ela se lançou, ela entrou na casa, ela não era uma visita, ela não foi convidada para entrar na casa, ela não foi convidada para fazer parte daquela mesa, ela entrou na casa e se lançou aos pés dele, num ato de desespero, num ato de uma profunda angústia na sua alma. Marcos vai dizer que ela é uma mulher grega. Mateus fala que ela é uma cananeia, pertencente às regiões à região da Sírio-Fenícia. Duas cidades gentílicas, duas cidades que sempre teve problema com Israel. Se eu não estou enganado, é da Fenícia, ou melhor, da região Ciro, que veio a tal da Jezabel, que trouxe idolatria maciça na região de Israel, na região sul de Israel, casada com Acabe. Então, entre os judeus e entre os sírios, fenícios, nunca houve animosidade. Os gentios eram tratados pelos judeus como pessoas impuras. Eram tratados como cachorros. Não eram bem vistos, não eram bem quistos. Se eles fossem se aproximar de Deus, eles precisavam passar pelo ritual de pureza ou de purificação para se tornarem puros. Diante de uma tradição, existia uma barreira. Uma barreira geográfica, uma barreira cultural, uma barreira de povos, uma barreira de tradições. E um judeu como Jesus não podia estar em Ciro, não podia estar em Sidom, não podia fazer parte, não podia estar, não podia receber, não podia ser tocado, não podia conversar com pessoas impuras, não podia ter contato com pessoas impuras. Mas Jesus é aquele que quebra regras, protocolos. Ele esteve num poço com uma mulher impura e salvou aquela mulher, e aquela mulher, através do seu testemunho, trouxe toda uma cidade, as cidades de Samaria, aos pés de Jesus, ao ponto de Jesus ter que ir embora, e eles dizerem para Jesus: Jesus, não vai embora, porque antes nós ouvimos falar aquilo que esta mulher trouxe, mas é muito mais daquilo que tu fez ou falou, a tua palavra nos trouxe isso. Jesus quebrava protocolos para atender pessoas, para atender vidas, pessoas impuras, pecadoras, pessoas que não podiam ter nenhuma convivência com judeus, mas Jesus rompia barreiras, porque o propósito de Jesus era salvar
vidas, era tocar em corações, era transformar pessoas. Jesus não está preocupado com a geografia, com o local, com a tradição, com a cultura. A preocupação de Jesus é com a vida, com o ser humano, com as pessoas. Ela entrou na casa onde Jesus estava sem ser convidada, irmão Antônio Branco. E ela se lança aos pés de Jesus. Isso aqui é extraordinário. Uma impura, gentílica, se lança aos pés de um judeu, Jesus. E o ato dela é de desespero. Uma mãe desesperada por causa da sua filha. Uma mãe que não se preocupou com protocolos, uma mãe que não se preocupou com as questões geográficas que envolvia judeus e gentios, uma mãe que se preocupou com a sua filha, que estava endemoniada em casa, atormentada por espíritos malignos, atormentadas por espíritos imundos, que tirava a paz, que estava destruindo o seu lar, que estava destruindo a sua casa, que estava destruindo sua filha. Ela vai aos pés de Jesus, ela entra naquela casa sem ser convidada e se joga aos pés de Jesus. Ela roga, ela clama. A ideia de rogar e de clamar, é que ela está indo ao encontro de Jesus, ela está se lançando aos pés de Jesus e ela está gritando. Ela está falando em alta voz para que Jesus expulse de sua filha o demônio. E Mateus vai comentar que quando ela chega, Jesus faz pouco caso. Jesus não responde. Parece que Jesus está desprezando aquela mulher, mas não. Jesus quer ver até onde a fé daquela mulher vai. No primeiro momento, ou no primeiro contato, Jesus não responde, não fala nada. O silêncio de Jesus. E os discípulos ficam tão incomodados com aquilo, que os discípulos pedem para que Jesus despede ela. Mande ela embora, despede esta mulher. A ideia aqui do despedir é que Jesus fale algumas palavras para aquela mulher e manda ela embora. Essa é a ideia da palavra despedir no seu sentido original. Jesus fala algumas palavras para esta mulher e manda ela embora. Está gritando muito, está falando muito alto, está aí aos seus pés, e Jesus não responde nada, mas ela é uma mãe insistente. Ela não é uma mãe que vê a situação e que vê a dificuldade em casa, que vê o problema em casa, ao ponto de desistir. Não luto mais, não. Ela é uma mãe insistente. Ela sabe que aquele que está naquela casa é o único que pode resolver o problema da sua vida, é o único que pode resolver o problema do seu lar, é o único que pode tirar o demônio que estava sobre a vida da sua filha. Quem sabe esta mulher já havia feito de tudo, sem resultados, até que ela soube que Jesus estava na sua cidade. Até que ela soube que Jesus estava numa casa, na cidade onde ela morava. Ela não sabia que Jesus não queria se encontrar com ninguém. Ela não sabia que Jesus não queria receber ninguém. Não. Nem passou pela mente dela, nem passou pela cabeça dela. O que passou pela mente dela: Jesus está nessa casa, eu estou com um grave problema em casa, eu não consigo expulsar este mal está atormentando, está querendo destruir a minha filha, e destruindo a minha filha me destrói também.
tocando no meu filho, tocando na minha filha, toca em mim também. Então eu não posso mais suportar a minha filha sendo aprisionada pelo espírito mau. Eu vou me encontrar com Jesus, Ele está na minha cidade. Eu não quero saber se eu não fui convidado. Eu não quero saber se eu não fui convidado a sentar à mesa. Eu vou entrar nesta casa e vou clamar, vou gritar. E ela foi. E ela se lança. Mateus vai registrar que ela clama com intensidade, com alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi. Reconhece a messianidade de Jesus. Jesus, filho de Davi. Usa a tua misericórdia. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia desta mãe. Tenha misericórdia desta mulher. E ela está com tanta fé que nada tira a insistência dela. E ela está com tanta fé, Jorge, que nada tira o foco dela. O meu foco é Jesus, o meu foco é gritar, o meu foco é clamar por Ele. E eu creio que Ele vai me atender. E eu creio que Ele vai me ouvir. Eu creio que Ele vai usar de misericórdia para com minha vida. É o último recurso. É o último local aonde eu posso ir. É na casa onde Jesus está. E só Ele pode mudar. Quantos de nós entramos num local como esse, numa casa de oração como o último recurso? Quantos de nós já entramos num local como esse, quando estávamos cheios de pecados? Quantos de nós um dia dizemos: hoje é meu último dia, só Jesus fala comigo, eu não sei mais o que fazer. Quantos de nós já entramos numa casa como essa, com a vida toda desmantelada, cheio de nós, com o mal batendo a nossa porta, com os espíritos malignos rodeando a nossa casa, e a gente chegou aqui como o único recurso, com a alma gritando, com a alma clamando por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta mulher viu em Jesus, e viu naquela casa o último e o único recurso. Porque Jesus, Ele pode ser o último, mas sempre será o único recurso. Nós podemos bater em diversas portas e chegar na última porta, que é Jesus. Ele pode ser a última porta que nós encontramos Ele, mas sempre será a única porta de saída, de escape, de misericórdia, de perdão, de cura, de livramento, de vitória para a nossa alma. Aquela mulher entrou naquela casa, se lançou, irmã Mara, clamou, gritou, insistiu, até que Jesus responde. E na nossa concepção, parece que a resposta de Jesus é mal educada, áspera e desprezível. Olha a resposta que Jesus dá: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 15, e vamos ver o que Mateus escreve sobre esta mesma frase. Mateus, capítulo 15, verso 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o
pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Repare que no verso 25, Mateus ou Marcos registra que ela se prostra aos pés de Jesus. E Mateus vai um pouco mais a fundo. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela está adorando, prostrada, e Jesus está chamando ela de um pequeno animal, um animal doméstico, um cachorrinho de casa, um cachorro domesticado, um cachorro do lar. Não é lícito eu pegar o pão da mesa, que são para os filhos, e deitar aos cachorrinhos. Não é lícito eu pegar aquilo que é para os judeus, aquilo que é para Israel, tirar deles e deitar ou dar aos cachorrinhos. Jesus está testando a fé desta mulher. Jesus quer ver a resposta dela, a ação dela. Qualquer um, talvez em raras exceções, ao ouvir estas palavras de Jesus, daria as costas, entristecido, angustiado, murmurando a respeito de Jesus. Qualquer um, talvez em raras exceções, daria as costas dizendo: isso é resposta que se dá para alguém que vem clamando e adorando. Isso é resposta que se dá para alguém que está lançado aos seus pés, toda humilhada, clamando pela libertação da filha. Jesus não está usando um tom zombateiro. É lógico que a ideia é: Jesus veio para os judeus, e assim também para os gentios. Mas Jesus veio para os seus o rejeitaram. Os seus não aceitaram a graça, os gentios aceitaram. Os gentios foram enxertados na videira, da oliveira verdadeira. Nós fomos enxertados, a promessa também está sobre nós. Aquela mulher, ela continuou insistindo. Isso aqui é uma prova de fé, de alguém que não desiste em hipótese alguma, independente da resposta que recebe. E a resposta de Jesus não é mal educada, embora no nosso campo de visão é. Jesus está dizendo para ela: não é lícito nesse momento eu pegar o pão que é primeiro para Israel e dar para vocês. Tem um tempo determinado para isso. Tem um tempo para o pão ser dado aos gentios. Só que daí ela quebra o protocolo. E ela vai no âmago da promessa. Porque a morte de Jesus e o sacrifício de Jesus não é para judeus, é para todos. Jesus não morreu por um grupo de pessoas. O amor de Deus não foi derramado por uma só nação. O amor de Deus não foi derramado num campo geográfico só. O amor de Deus é para o mundo, porque Deus amou o mundo, as pessoas que fazem parte deste mundo, que vivem neste mundo. Deus amou as pessoas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele, não é um, não é dois, não é um grupo, não é um povo exclusivo apenas, não é apenas esta nação, não é A, não é B, mas é para todos aqueles que creem, todos aqueles que confessam que Jesus é o Salvador da sua alma, para todos estes que creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ela foi no âmago, mulher de fé,
E ela então responde a Jesus: sim, Senhor, eu sei que o pão é para os judeus. Eu sei que o pão é para o teu povo. Eu sei que a promessa é para vocês. Mas também os gentios, que são desprezados pelos judeus, que são considerados impuros para os judeus, também os cachorros, os gentios, comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Os cachorros domésticos daquela época, daquele tempo, eles ficavam esperando as migalhas que caíam da mesa, ou que alguns dos filhos que estavam sobre a mesa entregavam ou davam para eles, e eles se alimentavam. O que esta mulher está dizendo: da migalha que cai da mesa do Senhor, da migalha que cai da promessa que está estabelecida sobre os judeus, eu me alimento, eu como. Um pouquinho só que o Senhor derramar sobre mim já basta. Esta mulher está clamando, esta mulher está insistindo, esta mulher não parou quando Jesus não respondeu a ela, esta mulher não parou quando Jesus respondeu a ela, mas esta mulher dá uma resposta que toca o coração de Jesus. Esta mulher dá uma resposta que atrai a atenção de Jesus. Jesus, o que cai da mesa, o pouquinho que cai da mesa, a migalha que cai da mesa, é suficiente para minha filha ser liberta, é suficiente para um milagre acontecer na minha casa, é suficiente para um milagre acontecer na minha vida, é suficiente para a resposta do meu clamor vir sobre a vida da minha filha. Minha filha está endemoniada, eu não sei mais o que fazer. Os espíritos a tomam, espíritos imundos a tomam, espíritos imundos aprisionam ela, mas eu estou clamando e eu insisto. O Senhor não me respondeu, os seus discípulos disseram para que o Senhor me despedisse, mas eu estou aqui insistindo, e o Senhor me deu uma resposta, mas eu respondo ao Senhor com fé. O que cair da mesa, a migalha que cair da mesa, já basta para o milagre acontecer na minha vida. Uma resposta de fé, de insistência. Talvez qualquer um de nós já ia parar e desistir, embora quando Jesus não respondeu. Talvez alguns de nós iam embora quando os discípulos disseram: despede ela. Talvez alguns de nós ia dar as costas para Jesus, com ira, murmurando, quando Jesus dissesse assim para nós: eu não vou tirar da mesa e dar para um cachorro. Talvez nós viraríamos as costas e não alcançaríamos o milagre, a libertação. Sairíamos frustrados, mas esta mulher não, eu vou insistir até o final. Eu não vou sair desta casa enquanto o Senhor Jesus não libertar a minha filha. Esta mãe aqui é extraordinária, uma mãe não desiste do seu filho em hipótese alguma. Em raras exceções, tem algumas que desistem. Em raras exceções, tem algumas que abandonam. É por isso, eu não sei se é Jeremias ou Ezequiel que escreve, que é possível que uma mãe abandone um filho que amamentou, gerou. É possível. Porque o amor de uma mãe por um filho é extraordinário. A mãe, ela faz de tudo, se possível a mãe entra dentro de um rio, mesmo não sabendo nadar, para salvar um filho que está morrendo afogado. Se for possível, ela dá a sua vida. Ela faz o impossível por um filho. Por isso que tem aquele texto que o Senhor usa. É possível uma mãe abandonar
mostrando o amor de Deus por nós, comparando com o amor de uma mãe, porque o amor de Deus, ele é abundante e é perfeito. Embora o amor de uma mãe seja extraordinário, ele não tem a sua perfeição como o de Deus. O amor de Deus é perfeito. E daí o texto diz, pode uma mãe abandonar, como de fato já aconteceu e como de fato acontece. Abandonar um filho que amamenta, todavia eu, Senhor, não abandono os meus. Não abandono os meus. Pode ser que você tenha sido abandonado, deixado para ser adotado. Só que daí você encontrou um pai que lhe adotou. Você encontrou um pai que lhe amou. Você encontrou um pai que lhe disse, eu não te abandonei. Pelo contrário, te chamei de filho porque tu és meu. Esta mãe nos prova uma fé fantástica, extraordinária, ao ponto que ela recebe uma resposta de Jesus, por essa palavra, por esta fé demonstrada, por esta fé insistente, por esta fé, vai, porque a sua filha está liberta. O demônio que a incomodava, que a importunava, que a aprisionava, já saiu. Volta lá para Mateus capítulo 15. Vamos ver o que Mateus registra. Olha o que Jesus responde para ela. Mateus é um pouco mais minucioso na resposta. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua... Interessante que Jesus usou esse termo, grande é a tua fé, para com gentios, para esta mulher, como também para aquele camarada que cuidava de 100 homens, o centurião romano. Homem, grande é a tua fé. Nunca vi uma fé em Israel como a tua. E Jesus disse isso para gentios, não para judeus, quebrando paradigmas, protocolos. Eu não encontrei em Israel uma fé como a tua, gentil. E Jesus vai dizer para essa mulher, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E quando Jesus disse isso, e desde aquela hora sua filha ficou sã. Ela ficou sã, não quando esta mulher chegou em casa. Quando esta mulher chegou em casa, sua filha já estava sã. Ela ficou sã no momento que Jesus liberou a palavra. No momento que Jesus liberou a palavra foi direto na casa da mulher, aonde estava aquela menina, e aquele demônio que importunava, aquele mal que incomodava, aquele laço que envolvia a vida daquela menina, saiu no momento em que a palavra foi liberada. E esta mãe voltou para casa crendo que quando Jesus falou que a filha dela estava sã, ela foi para casa crendo, eu vou chegar em casa e a minha filha vai estar liberta. Eu vou chegar em casa e os demônios que incomodavam, que importunavam, não vão estar mais em minha casa. Satanás tem que bater em retirada diante da ordem da palavra de Jesus. Satanás tem que soltar as pessoas que ele aprisiona quando tem uma palavra de ordem liberada. Jesus disse, vai, e a tua filha já está solta. As amarras que aprendiam, não aprende mais. Há poder na palavra de Jesus para soltar as amarras que
prende aqueles que estão aprisionados por Satanás. Quando esta mulher chegou em casa, fique de pé por bondade, ela achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Uma fé insistente que trouxe resultado. Ela não desistiu em nenhum momento. Ela não desistiu no silêncio de Jesus. Ela não desistiu na insistência dos discípulos de mandar ela embora. Ela não desistiu na resposta de Jesus. Mas ela insistiu, clamando, gritando em alta voz. Ela insistiu adorando. Mateus vai dizer que ela se lançou e adorou a Jesus, dizendo: socorre-me. Ela insistiu louvando, adorando, bendizendo, reconhecendo o Senhor Jesus como Messias, solicitando a Ele a sua misericórdia. Ela insistiu pela sua filha. Pai e mãe que está aqui, há um projeto de Deus sobre a vida do teu filho. Glória a Deus. Pode ser que o teu filho ou filha esteja preso aos laços das drogas, preso aos laços do diabo, preso aos laços da prostituição, preso aos laços dos vícios, preso aos laços do mundo. Mas não desista do seu filho. Continue clamando, continue insistindo com fé, continue pedindo a misericórdia de Deus. Uma hora vai acontecer, aleluia, aleluia. Aleluia. Uma hora um milagre vai chegar na tua casa. Uma hora as prisões vão se abrir. Uma hora você vai ver o seu filho em perfeito juízo, louvando e adorando ao nome de Jesus. Uma hora você vai ver o seu filho, sua filha aí do seu lado, sentado junto contigo, levantando a mão e dizendo: que bom é o Senhor. Insista. Continue gritando, continue clamando. Jesus é o último recurso e o único recurso. Continue buscando a Ele, continue clamando a Ele. Faça como esta mulher, independente dos percalços, independente das respostas, independente dos desprezos, independente das angústias, independente das palavras que você receber externamente de alguém, insista. Tenha fé, vai até o final. Jesus, da migalha que cai da mesa, eu também como. Do pouquinho que cai da mesa, eu também como, mas eu não vou sair daqui sem a minha filha liberta, sem a minha filha transformada. Eu vou insistir clamando, eu vou insistir orando, eu vou insistir gritando: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Não desista da tua família. Eu sei que tem irmãos aqui que criaram os filhos na igreja, apresentaram a Jesus, mas hoje os seus filhos resolveram tomar outros destinos, seguir outros percursos. Mas o pródigo tem que voltar. O pródigo tem que retornar. Porque tem um pai e tem uma mãe insistindo em casa. Tem um pai e uma mãe que estão com os joelhos dobrados. Que o filho ainda não morreu. E olha que teve muitos livramentos. Não morreu porque tem um joelho dobrado, pastor Denilson. Aleluia. Tem um joelho clamando, dizendo: Jesus, eu apresentei esse menino a ti.
eu apresentei essa menina a Ti. Quem sabe talvez eu errei. Quem sabe talvez eu fui muito rude, tentando trazer à igreja força. Mas tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Traga o meu filho de volta. Traga o meu filho novamente. Desprende ele destas algemas que o aprisionam. Há poder no Teu nome para fazer este milagre lá na minha casa. Há poder para realizar este milagre lá no meu lar. Eu estou em casa orando enquanto meu filho está na gandaia, está nesses bailão, mas eu oro para que ele volte para casa vivo, porque uma hora ele vai ter um encontro contigo. Oh, aleluia, insista, insista, meu irmão, insista, insista. Ore, clame a Deus, busque a Ele. Oh, aleluia, eu sinto uma graça de Jesus aqui nesta noite, nestas palavras que eu estou liberando. Ore, clame, insista, busque. Não deixe Satanás trazer ao seu coração dúvidas de que não será feito, será feito. Haverá libertação, haverá salvação, haverá milagres, haverá ação divina, haverá poder de Deus sobre a sua casa e haverá uma resposta de Deus para a sua vida. Homem, mulher, grande é a tua fé, vai para casa e seja feito conforme tu me pediste. Oh, aleluia. Feche os teus olhos onde você está. Vamos orar. Jesus, nós oramos. Oh, Espírito de Deus, nós clamamos a Ti. Aleluia, sabemos que Tu és o último recurso e o único recurso. E Tu podes, Senhor, fazer coisas extraordinárias. Aqui nós temos uma mãe insistente, com fé, com determinação, que não desistiu diante dos revés, que não desistiu diante das respostas, mas que foi até o final, que insistiu e teve a sua fé recompensada. E eu creio no Teu mover sobre famílias nesta noite. Aleluia. Eu creio no Teu mover sobre pais nesta noite, que apresentaram e colocaram os seus filhos na Sua presença, e que disseram a Ti um dia: este aqui é Teu. Este aqui é para glorificar o Teu nome, esta aqui é para glorificar o Teu nome. Mas por alguma razão hoje estão distantes, estão longe, aprisionados, mas tem um pai e tem uma mãe clamando. Tem um pai e tem uma mãe dizendo: Jesus, tem misericórdia. Tem um pai e tem uma mãe dizendo: das migalhas que caem da mesa eu como. Eu creio em Ti, Pai, e eu creio nos resultados que podem o Senhor trazer a um coração cheio de fé, a um coração que crê, a um coração que grita, a um coração que clama e que brada insistentemente, lançado aos Teus pés, adorando, dizendo: socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. E eu creio no Teu socorro, e eu creio nas Tuas mãos estendidas, e eu creio na Tua salvação, e eu creio na libertação, e eu creio no milagre que o Senhor pode gerar através da oração de um pai, através da oração e da insistência de fé de uma mãe. Faça conforme a Tua vontade e conforme o pedido de cada um nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Achei um bom amigo